Olá novamente. Estou aqui para exemplificar e mostrar na prática o conceito de herança e de composição na programação orientada a objeto, mostrando a diferença do acoplamento entre esses conceitos, usabilidade que isso tem em sistemas reais e por aí vai. Enfim, para conceituar, nós temos aqui esses dois conceitos, a herança e a composição, onde que cada uma possui um tipo diferente de relação entre os seus tipos genéricos ou superclasses e seus tipos específicos ou subclasses. A herança, ela é uma relação do tipo E1, em que você tem uma superclasse ou um tipo genérico que é estendido para subclasses ou tipos específicos com um alto acoplamento. Por quê? Porque um tipo E1 significa que nós temos um tipo genérico sendo estendido em tipos específicos. Como nós vamos ver no exemplo daqui a pouco, isso vai ter uma consequência muito ruim. Porque a gente tem todos os atributos, todos os métodos sendo estendidos nas subclasses. E aí o que vai acontecer? Como as subclasses elas são muito ligadas à existência da superclasse, todas elas dependem da existência da superclasse para elas poderem existir. Então, se acaba acontecendo a superclasse ser eliminada, as subclasses vão ser eliminadas também. Um efeito de cascata, por assim dizer, mas vai acabar acontecendo, porque a existência da superclasse influencia a existência das subclasses. Como eu falei, é um acoplamento muito grande. E aí, qual que é a diferença na composição? A composição ela tem que o tipo genérico ele é instanciado nas classes do tipo específico. É uma relação do tipo possui um. E aí o que acontece? É um acoplamento menor, porque se a gente eliminar a superclasse, o tipo genérico, acaba que os tipos específicos eles não vão ser eliminados também, eles vão continuar existindo de uma forma mais limitada, porque toda a funcionalidade e usabilidade que eles tinham antes não vai ter mais, porque o tipo genérico não existe mais, porém a existência vai manter, o que pode facilitar uma manutenção do sistema no futuro. Para exemplificar isso, eu tenho aqui um diagrama de classe da herança, mostrando um sisteminha bem simples de banco, com um tipo genérico aqui, de conta com agência, número de conta e saldo. E aqui embaixo a gente tem a conta corrente, com um método de retorno de taxa, e uma conta poupança com um método de retorno de rendimento. Beleza, como dá para ver pela relação da setinha aqui, conta corrente é uma conta poupança é uma conta. Como eu falei, daquela diferenciação, se a gente eliminar a existência do tipo genérico aqui em cima, vai acontecer isso aqui, ó. Vai literalmente acabar com todo mundo. O sistema vai ir por água abaixo, para não usarmos palavras piores aqui. E é aí que está a consequência ruim e o ponto negativo de você usar a herança. Só para imaginar isso aqui em um sistema maior, isso aqui pode ter umas consequências catastróficas a longo prazo. Já na composição, a mesma ideia, Só que olha a diferença grande aqui, exceto, a setinha que exemplifica a composição. A conta corrente, ela possui uma conta, e a conta poupança também possui uma conta, tá vendo? É a questão que eu falei, da instanciação. Então, a conta ela é instanciada na conta corrente para que a conta corrente utilize os atributos e métodos que a conta tem. Beleza. E aí, o que vai acabar acontecendo? Eliminando a conta, vai eliminar o atributo que foi instanciado. Então, a gente tem um diagrama desse jeito, tá vendo? Ele continua existindo, nós temos uma conta poupança, uma conta corrente. Como eu falei, bem mais limitada, bem limitada na questão de funcionalidade e atributos e afins, porque o que era o tipo genérico foi eliminado, Mas aqui dá para a gente puxar um paralelo e pensar o que aconteceria se isso aqui fosse um sistema real. Porque na prática, imagina aí um banco gigantesco com míseros 20 milhões de clientes, cada cliente sendo instanciado por um tipo genérico.
Ou até mesmo as contas dos clientes, né? Alguém vai lá no servidor sem querer querendo, ou por malícia mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem o problema dos hackers aí, né? Que saem hackeando tudo. Alguém vai lá, seja com intenção sem querer ou intenção má mesmo, elimina um tipo genérico, pronto, matou o banco de dados inteiro. E aí? Como é que conserta? Provavelmente somente alguém muito inteligente vai saber, porque eu não tenho nem ideia de como é que eu começaria a consertar esse problema. Agora, na composição, se isso aqui morre, o resto mantém. Claro, vai ser difícil, mas eu vou ter um ponto de partida para começar, né? Então aqui eu tenho uma manutenção a longo prazo do software mais fácil de fazer. E esse é o ponto da dica que eu estou aqui para dar. Que a gente tem aqui dois mecanismos que a gente pode utilizar para poder lidar com programação orientada a objeto, principalmente no nosso conceito atual aí da desenvolvimento, né? E aí que está a questão. Onde que vai entrar a aplicação disso? É justamente na hora de projetar o software. É na hora de analisar requisito, de fazer diagrama, de projetar a longo prazo. E é aí que tem que ter a habilidade na equipe de desenvolvimento de perceber que na composição eu vou ter um código um pouquinho mais complicado, aí o trabalho em equipe vai ser um pouco mais chato também. Só que, pensa a longo prazo com seus clientes utilizando esse banco de dados. Se der alguma coisa errada, imprevistos acontecem demais hoje em dia, o imprevisto vai acontecer, não tem essa do imprevisto não acontecer, porque ele sempre acontece. Então, tem que pensar a longo prazo. Meu sistema vai funcionar por 15 anos. Vai ser mais fácil eu manter meu sistema usando herança ou composição. Claro, não estou dizendo que só existem esses dois métodos, né? Existem muitos outros métodos por aí que podem ser utilizados para evitar repetição de código, facilitar reuso de código também, né? Mas o ponto aqui é, na hora de escolher que você vai utilizar no seu sistema, pense bem, qual que vai ser mais fácil de eu manter no futuro? Qual que vai ser mais fácil de fazer manutenção, de fazer reparo, de aumentar o uso, de trocar mecanismos, de trocar recursos? É esse o ponto, gente. Pensem muito bem, planejem muito bem. Essa é a chave de uma boa engenharia de software. Planejar bem, curto, médio e longo prazo, antes de desenvolver. Porque senão, a gente pode ter um problemão em mãos aí em 5, 10 anos de utilização do software e aí a empresa quebra porque os clientes vão querer tudo processar a empresa, né? Acontece muito aí de softwares quebrarem e milhões de clientes processarem por causa de um errinho bobo, né? Que alguém na hora de projetar pegou o conceito errado de aplicação, né? Então tá aí a dica, gente. Pensar antes de desenvolver.